Vamos passar então para a outra parte do estudo, voltando ao Zé, para continuar conosco. Obrigado. Queridos amigos, vamos continuar nas nossas reflexões. E agora, mais propriamente, nós vamos penetrar nas curas, dentro do capítulo dos milagres do Evangelho. A primeira análise nossa vai ser da mulher hemorroísa. Ela é conhecida também como a mulher da perda de sangue. O que é o relato dos evangelistas? Existia uma mulher que há 12 anos ela perdia sangue. Ela vertia sangue. E é presumível a gente chegar à concepção de que ela vivia num estado de profunda anemia e extremamente adoecida. Ela procurara certamente todos os recursos da medicina daquela época e não logrou o resultado. E ela então se aproxima da multidão na tentativa de alcançar a cura com Jesus. E ela diz algo que é absolutamente fantástico. Se eu tocar nas vestes de Jesus, eu estarei curada. Quando eu estava me dirigindo para cá, um irmão nosso me pediu que nós fizéssemos uma interpretação daquele disco de Kardec, que fé raciocinada é aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Naquela época não existia uma fé raciocinada, mas existiam aqueles que não precisavam de ver para crer. Imagina uma mulher dizer assim, se eu tocar nas vestes de Jesus, estarei curada. Então ela se miscui na multidão. Imaginamos com extremo sacrifício, em decorrência das limitações de saúde e das pessoas que se acotovelavam, todos no tentando de alguma forma estarem com Jesus, próximos dele, ouvirem a ele, tocarem a ele. Só para a gente ter uma ideia quanto que deveria ser difícil alcançar o intento dela com Chico. Eu não sei quais de vocês que foram algumas vezes em Uberaba, como era difícil você se aproximar do Chico, porque todas as pessoas em simultaneidade queriam tocar no Chico. E ela queria tocar em Jesus por uma razão. Ela se sentiria curada. E quando ela toca nas vestes de Jesus, Jesus responde assim: quem foi que me tocou? Vocês imaginam? Eram muitas as pessoas que tocavam nele, nas vestes dele. Simultaneamente. Ele pergunta: quem é que foi que me tocou? Sabe por que ele fez essa pergunta? Porque teve algum toque que foi especial. Porque, como diz a narrativa, ele sentiu a virtude que saía dele. Quando nós falamos virtude, que é a expressão dos evangelhos, é o fluido que saiu dele, em decorrência de alguém tocar de uma forma diferenciada nas vestes de Jesus. E muitos poderiam ter respondido. Até faço crer que mais de um respondeu, por alguma razão. Mas aquela senhora disse assim: Senhor, foi eu quem te tocou.
ou eu que te toquei? Ao que Jesus responde para a mulher: a tua fé te curou. Então, passa para todos nós, sem o exame mais fecundo, que tratou-se de um milagre. Uma pessoa, porque houvera tocado a veste de Jesus, se sentiu curada. Não vamos nem fazer a ilação como foi a vida dela doravante. Qual foi o sentimento que tocou na alma daquela criatura que, depois de 12 anos de uma doença e de uma hemorragia incurável, ela lograra a cura? Agora, vamos ver a interpretação da doutrina espírita para ver se houve ou não houve milagre. Quem foi que me tocou? Fui eu, Senhor. Ele sentiu a virtude que saíra dele. A virtude é o fluido curador. Fluido curador é a energia balsâmica inerente à natureza de Jesus. O fluido vital, magnetizado, inoculado de substâncias curativas, mas esse fluido, tendo as substâncias compatíveis para estabelecer a cura de uma hemorragia. Como é que a doutrina espírita pode nos auxiliar nisso? Para falar que não houve milagre. Nós conhecemos na doutrina espírita a teoria dos passes. Nós praticamos o passe de magnetismo humano espiritual. Hoje, como a doutrina espírita está mais avançada, nós fazemos os cursos, impomos as mãos, nós chamamos de passe de magnetismo humano espiritual porque, de um lado, exala de nós o fluido vital, o fluido balsâmico, curador, e são energias que são inerentes à nossa natureza, mas energias fluídicas, decorrente desses fluidos que estão na nossa natureza e que ficam armazenados na nossa organização, tanto física quanto perispiritual. E é de magnetismo espiritual, porque no caso dos passes nós sempre temos um espírito que está ao nosso lado, de forma que existe uma combinação de energias humanas nossas, fluidos humanos, vitais, e fluidos espirituais de um espírito que esteja nos assessorando para fazer a transmissão das energias radiantes para beneficiar uma criatura qualquer. Só que tem uma diferença. Quando nós aplicamos o passe, nós nos concentramos, abaixamos a nossa tensão psíquica, fazemos uma oração mental com Deus e disponibilizamos para que nós sejamos uma usina de forças, de maneira que as energias que sejam armazenadas em nós, pela nossa vontade, pela força do nosso pensamento, essas energias elas sejam impulsionadas. Esses fluidos que vão se tornar medicamentosos, eles são cambiados da nossa organização física, da nossa organização perispiritual, para beneficiar alguém. Então o passista é alguém que dá de si para benefício de outra. E quase sempre ele tem junto com ele um espírito para que as energias elas tenham abundância de valores fluídicos, materiais e espirituais. Então depende da nossa vontade e do nosso pensamento. Mas naquele caso não. Jesus não estava pensando naquela mulher. Não notou a presença dela. Não registrou do desejo dela, porque ele estava envolvido em atender aquela imensa multidão.
Só que aconteceu o fenômeno exatamente o contrário. Ela é quem desejou a cura. E a força do pensamento dela e da vontade dela atraiu energias que eram próprias da natureza de Jesus. Fluidos que eram imanentes do Nazareno, do Messias. Aí nós perguntamos, isso é possível? Ela é quem desejou e exerceu uma força atrativa para que os fluidos divinos, medicamentosos de Jesus fossem beneficiá-la. Será que isso é possível? Uma pergunta. Por que era possível? Primeiro, o tamanho da fé daquela mulher. Ela tinha uma fé tão vigorosa e tanta certeza que ela se beneficiaria dos recursos de Jesus, que para ela bastava que tocasse as vestes. A fé era desse jaez, de tamanha expressão. Agora, Jesus não movimentou-se para curá-la, não pensou e não mobilizou a vontade para que as energias fossem na direção da mulher, porque bastou a força atrativa daquela criatura com tamanha fé. E esse fato aconteceu, aí nós voltamos a perguntar, será se a doutrina espírita explica isso objetivamente? Explica, porque nós temos fluidos curadores, e esses fluidos curadores, eles dependem de nós, eles ficam armazenados em nós. Nós somos uma central de força que atrai, que armazena e que distribui. Essa é a filosofia passista na doutrina espírita. Então, o que adianta a gente ficar só com esses fluidos armazenados? Nós aplicamos eles para o bem. Por isso que nas casas espíritas, quase todos nós fazemos os cursos de passes, realizamos o que nós chamamos de regime de vida, tendo posturas cada vez mais retas na vida cotidiana, com os nossos pensamentos, com os nossos atos, com os nossos alimentos, na vida de relação com os outros, para que sejamos mais do que uma usina de forças. Nós sejamos, sobremodo, pessoas com uma capacidade grande de doar para aliviar a dor e curar a enfermidade de outras pessoas, porque isso é possível. Jesus nos falou que nós tínhamos a arte de curar as pessoas. Vocês imaginam, daqui a algum tempo, não vou falar para o mundo lá fora, porque o mundo lá fora também pode fazer isso. Nós espíritas utilizarmos os recursos da casa espírita para termos uma formação de sermos terapeutas, para fazermos com que essas energias curativas, elas dependem de nós na forma de fluidos sadios, que servem para aliviar a dor e também para curar a dor e curar as enfermidades. Agora, cabe aqui uma explicação. Os graus são variados. Não somos todos nós que temos esses graus na mesma equidade, na mesma dimensão, não, isso é variável. Tem pessoas que têm esses fluidos em maior potencial e tem as pessoas que têm em menor potencial. Tem criaturas que têm um potencial tão grande que curam instantaneamente pela imposição das mãos, e outros não. É preciso 1, 2, 3, 4, 5 sessões, por isso que nós vemos a recomendação de pessoas tomarem 5, 6, 7, 8 passes para que possa ser debelada uma enfermidade ou alcançar um estado de tratamento das enfermidades. Existiram sempre na história da humanidade grandes médios. Allan Kardec chamava de médios curadores, nós chamamos hoje de médios passistas. Tem algumas casas espíritas que têm reuniões de tratamento espiritual
é voltada para essas curas quando eles têm médios de muito potencial. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte nós temos notícia em Sabará de uma médium de grande potencial. José Arigó foi um médium de grande potencial. Fábio Machado, aqui em Belo Horizonte. Enio Wendling. Falei para vocês no Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho. Então sempre existiram médios de grande potencial. Eles possuem um fluido que é chamado na doutrina espírita de ectoplasma. E esse fluido mais ou menos abundante, eles podem tanto produzir efeitos físicos, efeitos ectoplásmicos e efeitos para cura de enfermidades. Só para estender um pouco mais, para ficar bem claro para todos nós, esses médios com alto potencial, noutros tempos, eles produziam fenômenos fantásticos. Fenômeno de materialização, de transporte de objetos, de efeitos luminosos. E muitos desses médios, eles produziam alguns fenômenos que para nós hoje não é nenhuma novidade. Vocês já ouviram falar, por exemplo, na bicorporidade? Bicorporidade é 2 corpos. Por exemplo, Santo Afonso de Ligório, ele era chamado homem duplo, bicorporidade. Santo Antônio de Pádua, o Daniel Douglas Home na época de Allan Kardec, o Eurípides Balsanufo, ele tinha essa faculdade da bicorporidade. Para vocês verem o que são as faculdades que estão em nós. E para ter essa faculdade nesse grau, é preciso que a pessoa tenha potencialidade nela, esses fluidos em alta magnitude, com muitos recursos. Se tiver tempo, a gente pode até contar uma história desses homens duplos, por exemplo, como Santo Antônio de Pádua, que é uma história lindíssima, ou o próprio Eurípides Balsanufo. É a pena que o nosso tempo ele é muito reduzido. Mas então, voltando ao caso da mulher hemorroíça, Jesus, ele tinha em abundância esses fluidos curadores, que era uma característica da sua organização perispirítica ou perispiritual. Então, por isso que ele lograva as curas pela vontade dele e, no caso que nós relatamos, nesse caso específico, pela fé ardente, vigorosa, altamente potencializadora dessa mulher hemorroíça. Vamos narrar uma outra cura de Jesus que nós não consideramos milagre. O cego de Betsaida. Esse cego se aproximou de Jesus na expectativa de que fosse curado da sua cegueira. E conta-se que Jesus tirou saliva e aplicou nos olhos desse cego. E perguntou o que ele via. Ele retratou que via homens como se fossem árvores. O que significa isso para a gente? Ele via homens como se fossem árvores. Significa dizer que não via com clareza. Não via com clareza. E depois Jesus colocou as mãos sobre a cabeça dele e ele passou a ver com muita clareza. Milagre. Quem é que aqui na Terra consegue voltar a ver alguém que está completamente cego? Nenhum oftalmologista consegue isso. Então é milagre. Jesus o curou. No primeiro momento, mesmo os fluidos altamente potencializadores de Jesus, ele colocando saliva, mas em verdade eram os fluidos para estabelecer a ação curativa. E depois ele logrou a cura definitiva voltando a ver. Jesus estaria derrogando a lei da natureza? Ele era cego.
Nós sabemos pela doutrina espírita que nós trazemos algumas doenças de nascença e outras doenças que podem ocorrer no trânsito da vida e que elas têm uma relação com a lei de causa e efeito. É verdade isso? Os abusos, os erros grassos, os atos infelizes que nós cometemos, de alguma forma, eles ficam entranhados, eles ficam no nosso corpo espiritual na forma de lesões. Por exemplo, eu cometo um suicídio, dou um tiro no ouvido, eu posso não tão somente ter uma lesão nessa região do corpo espiritual, como afetar todo o meu sistema nervoso e os órgãos que são adjacentes. E essa lesão, ela fica marcada. Eu afetei meu corpo espiritual. Eu, em renascendo de novo, numa existência futura, não necessariamente na primeira, pode ser numa outra existência, vai migrar do meu corpo espiritual, da região correspondente, a lesão para o corpo físico. Para a ciência do mundo atualmente, na medicina, se nós adoecemos, eles diz que realmente nós estamos adoecendo, mas do ponto de vista da medicina, nós estamos fazendo o caminho de saúde, a doença, saúde. Porque a partir do momento que o corpo espiritual está adoecido, que a doença migra para o corpo físico, nós estamos exercendo a ação curativa no corpo espiritual, na região correspondente. E a doença no corpo físico, ela vai perdurar por um tempo que seja importante, até que haja feita asepsia na plenitude da região correspondente no corpo espiritual. Eu imagino que vocês tenham entendido essa explicação. Então, tem muitas doenças nossas que têm relação com o nosso passado espiritual. E elas acontecem para a asepsia do nosso corpo espiritual, que convém que ele esteja na plenitude da sua saúde e na exuberância da sua beleza. Então, no caso desse cego, se esse espírito ele tinha uma problemática com relação à lei de causa e efeito, por equívoco que ele tenha cometido no passado espiritual, será se Jesus tinha o poder de sustar o cumprimento da lei por uma criatura, estabelecendo uma cura dela, ou se na percepção espiritual dele, ele alcançou que aquele cego, ele já tinha alcançado a limpeza do corpo espiritual no órgão correspondente, não tinha mais comprometimento, ele estava quites na contabilidade da sua consciência e na contabilidade divina, e como Jesus teve essa percepção, mas aí ele fez uma diferença, ele utilizou dos seus recursos potencializados de fluido espiritual, e ele fez com que esses fluidos espirituais transitassem para que aquela criatura pudesse lograr a cura definitiva. Por essa ótica, não houve milagre. Aí vocês perguntariam, também nós podemos fazer isso? Já vi pessoas que disseram que nós podemos fazer isso. Se fazemos menos hoje, é porque ainda nós não temos uma fé vigorosa e não temos a grandiloquência espiritual para compreender essas potências que existem na nossa natureza. Mas iremos fazer isso. Se não nesta vida, certamente em outras vidas. E o interessante é que é um outro cego também, a cura do cego de nascença. A cura do cego de nascença, ela é mais interessante. Porque vocês imaginam alguém nascer cego. Mesma coisa as pessoas que nascem com malformações. Tem muitas pessoas que nascem com malformações, com quadros gravíssimos, que a medicina não tem o menor recurso para estabelecer um caminho terapêutico. E
No caso dessa criatura que procurou Jesus, era cego de nascença. Mas o interessante no cego de nascença é que os discípulos dele fizeram uma pergunta a Jesus: Mestre, esse homem nasceu assim, cego, por culpa dele ou por culpa dos seus pais que o geraram? Olha que pergunta. Os nossos irmãos da linha cristã, os evangélicos, os católicos, às vezes até mesmo os espíritas, será que se pararam para pensar nessa indagação dos discípulos de Jesus? Este homem nasceu assim, cego, por culpa dele ou por culpa dos seus pais que o geraram? Aí nós espíritas que temos conhecimentos de causa e efeito, das leis de causa e efeito, sabe qual a resposta que nós daríamos? Por culpa dele, não é? Nós somos estudiosos. Por culpa dele, e a gente daria uma aula de lei de causa e efeito. Ele deve ter cometido barbaridades noutra existência. Quem sabe ele cegou uma pessoa, quem sabe ele foi senhor de fazenda e para infligir castigos cruentos naqueles que cometiam atos graves nas fazendas, nas senzalas, ele determinava que fosse cegados eles com ferros em brasa. Então ele nasceu cego assim. A gente daria muitas explicações. E não estaríamos tão errados, não. Só que erraríamos nesse caso do cego de nascença, mesmo com o conhecimento espírita que nós temos. Qual foi a resposta que Jesus deu? Nem por culpa dele e nem por culpa dos seus pais que o geraram, mas para que se cumpra a vontade do nosso Pai que está nos céus. Será que nós podemos pedir isso? Nascer numa vida com alguma limitação, às vezes grave, e que essa limitação não tem nenhuma relação com os delitos que a gente tenha cometido numa existência passada? Será que é possível isso? Vou dar um exemplo para vocês. Quem é que já ouviu falar aqui em Jesus Gonçalves? Quem não ouviu falar, eu vou contar para vocês algo interessante do Jesus Gonçalves. No século IV da era cristã, ele era rei dos visigodos, um povo bárbaro, que trucidava cidades para fazer o império dos visigodos. E quando eles estavam para invadir Roma, Alarico I, que era o rei dos visigodos, chegou na porta da cidade e um sacerdote de nome Agostinho chegou perto dele e disse assim: ó rei, sei que vais invadir Roma, mas em nome de Deus, poupe pelo menos as mulheres e as crianças. Ele disse: em nome de Deus? Deus sou eu. E ele fez uma grande devastação. Numa existência seguinte, ele veio como Alarico II, donde ele era neto dele mesmo. Novamente rei dos visigodos. E cometeu as mesmas barbaridades. E esse padre Agostinho começou a acompanhar Alarico, porque era um espírito inteligente, cometedor de grandes atrocidades e se comprometendo muito espiritualmente. E numa das existências mais à frente, ele veio como cardeal de Richelieu na França, no século XVI. E alguns de vocês aqui devem saber das barbaridades que o cardeal Richelieu cometeu na França. E ele tinha, naturalmente, uma posição
muito importante de primeiro-ministro do rei naquele tempo. E como ele teve uma série de existências com muitas oportunidades fracassando, aí ele passou a ter existências leproso. Teve uma existência como leproso, outra existência como leproso, para ele reparar os malefícios feitos, e ao mesmo tempo o corpo dele tinha mazelas em decorrência de atrocidades que ele cometia. E o padre Agostinho sempre acompanhando ele para que ele se regenerasse. Quando chegou no final do século XIX, século XX, que ele teve um outro renascimento, que foi programado para ele renascer aqui no Brasil, o padre Agostinho, que é o Santo Agostinho que nós conhecemos, falou assim: você não precisa nascer mais como leproso. Agora você já é um espírito redimido e pode alçar novos voos. Ele falou: quero nascer leproso de novo. Mas você não precisa. Mas eu quero nascer leproso de novo. Tenho receio de cometer os mesmos equívocos. Aí ele nasceu no estado de São Paulo, morou a vida inteira como leproso em Parapitingui, leprosário. Lá, o Jesus Gonçalves, agora ele chamava-se Jesus Gonçalves, caiu nas mãos dele, de um grupo de espíritas que foi visitar o leprosário do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele fundou no leprosário de Pirapitingui, no estado de São Paulo, a primeira casa espírita, e ele teve uma vida redentora, e ele fora conhecido também como um grande poeta. Mas o que eu quis ressaltar é que ele veio leproso sem precisar de ser leproso. E quando Jesus falou, ele está assim nem por culpa dele, ele não tinha que espiar aquela cegueira, e nem por culpa dos pais, porque os pais não são culpados pelos nossos erros, conquanto possa ter até uma herança de natureza genética, mas a explicação espírita é essa. Esse cego de nascença, que foi colocado na proximidade de Jesus misturou saliva com lodo, aplicou sobre os olhos dele e estendeu as mãos e disse para o cego: vá até o tanque de Siloé e lava-te. E ele fez isso e depois estava completamente curado. Aí eu pergunto a vocês, foi milagre? Jesus, em decorrência da dupla vista, que eu falei para vocês, aquela faculdade mediúnica extraordinária, que um dia todos nós vamos ter, mesmo nos renascimentos aqui na Terra. Ele vislumbrou que o corpo espiritual asepto estava limpo, e que ele não tinha nenhuma razão mais para permanecer com aquela doença, e até porque certamente ele tinha valores de natureza moral, mesmo enxergando, ele tem uma conduta reta no mundo. Então Jesus teve essa leitura e propiciou a cura dele, e o fato de ir até o campo de Siloé, o tanque de Siloé, deve ter um fator de natureza pedagógica, mas é provável também que o tanque de Siloé tinha águas com valores terapêuticos, como hoje nós temos as águas sulfurosas, as águas radiativas, que tem elementos curadores que a medicina do mundo hoje só começa a penetrar, mas que deve ter complementado naquilo que foi o desejo de Jesus de ver aquela criatura curada. Vou contar uma das histórias que me encanta muito para vocês, das curas de Jesus. Tem vários casos de paralíticos, de coxos, mas tem um que me deslumbra. Chama o paralítico da piscina.
Tinha um homem que há 38 anos ele era paralítico. Não é fácil. Ele nunca andou. A gente imagina o sofrimento das pessoas que nunca andaram. Eu faço uma ilação sobre isso porque durante muitos anos, quando eu visitava o leprosário Santa Isabel, eu sei que alguns de vocês a visitaram, vocês devem ter conhecido a Cleia. Quem é que conheceu a Cleia? A Cleia nunca tinha andado. E esse paralítico tinha 38 anos que ele sofria dessa paralisia. Então Jesus, dirigindo-se para o templo em Jerusalém, acompanhado dos seus discípulos mais próximos, ele passa de frente a essa piscina de Betesda. E ela tinha 4 porções diferenciadas. E tinha um homem que estava lá, esse paralítico de 38 anos. Aí Jesus se aproximou dele e perguntou a ele o que ele queria. Certamente percebeu o estado de tristeza dele. Porque não é difícil para nós vermos quando as pessoas estão tristes, amafanhadas, aturdidas, angustiadas. Basta que a gente tenha um olhar de magnanimidade, de solidariedade para os outros, para a gente se aperceber do sofrimento que vai no fundo da alma das criaturas humanas. E Jesus, ele tinha essa percepção profunda da dor alheia e ele viu aquele homem ali na porta daquela piscina, daqueles tanques. E estabelece conversação com ele e ele ouve a seguinte confissão daquele homem: estou aqui há todos os anos. Eu venho aqui no período em que o anjo se aproxima da piscina e aquele que se lança primeiro na piscina é curado. Então é provável que várias pessoas periodicamente tenham sido curadas porque elas se mergulharam nessa piscina de Betesda ou nesse tanque de águas muito conhecido ali nas imediações do grande templo. E Jesus aprofunda na conversação, ele diz assim: eu venho aqui, mas eu não tenho quem me jogue na piscina, quem me coloque na piscina. É sinal de que outros eram colocados antes. E quem é colocado antes, segundo o relato dele, um anjo comparecia e estabelecia a cura. Aí Jesus fala para ele: levanta-te e anda. Aquele homem se levantou e curou-se da sua enfermidade. Não foi preciso que ele fosse lançado na piscina. Aí a pergunta que nós fazemos: foi milagre de Jesus? Ou não foi? Se não foi milagre, o Espiritismo tem uma explicação? E qual é a explicação de que algumas pessoas lograram cura naquele tanque? Vinha um anjo mesmo? As águas eram agitadas e uma outra pessoa se curava? Isso é perfeitamente factível, sim. Porque eu comentei há pouco com vocês, se existem hoje águas que são curativas, mencionei das águas sulfurosas, das águas radiativas e de outros estados moleculares que as águas possuem propriedades especiais, que pode propiciar alívio da dor, cura de enfermidades. Podia ser perfeitamente que aquele tanque, porque as águas periodicamente elas regurgitavam, elas eram agitadas, não por mãos humanas,
mas pode ser que esse estado de agitação era resultante de propriedades particulares que essas águas possuíam para estabelecer a cura. Então, tudo isso está dentro de uma hipótese muito provável. Agora, quando Jesus impõe as mãos sobre aquele paralítico de 38 anos, para que ele estivesse curado, tomasse a sua muleta e passasse a andar, que causou uma convulsão na sociedade judaica, no farisaísmo, entre os sacerdotes, porque ele era o conhecido de todos. Agora, por que é que Jesus logrou curar aquela criatura? Em decorrência da sua força magnética, da expressão dos seus fluidos e da capacidade imensa que ele tinha de curar as pessoas, em decorrência do amor infinito que ele exercia sobre todas as criaturas. Não houve milagres. Vamos contar uma outra cura que deixa as pessoas atordoadas. São 3, nós vamos relatar só uma delas. Uma que é conhecida como a ressurreição de Lázaro. A outra é a cura da filha de Jairo que estava morta. E a terceira, a cura do filho da viúva de Naim, que o filho fora tido como morto. 3 casos de morte e que Jesus curou. Vamos relatar, por exemplo, um deles, o de Jairo, e que exercia um papel importante na igreja. E ele se aproximou, quando Jesus em Cafarnaum, de Jesus, pedindo que Jesus fosse estar com a filha dele que estava moribunda, às portas da morte. E quando Jesus se propõe a deslocar-se para atender os clamos daquela criatura sofrida, porque a filha estava quase morta, chegam umas pessoas provindas da residência de Jairo e diz assim: não é preciso privar Jesus que ele vá até a tua casa, porque tua filha já está morta. E tinha uma multidão, um séquito com Jesus. E o que é que Jesus fala? Vamos até a tua casa. E ele determina que tão somente Jairo e os discípulos que estavam com ele, Pedro, Tiago e João, seguissem até a residência de Jairo. E quando chega lá, Jesus fala: Talita cumis. A sua filha somente dorme. E ele, expressando Talita cumis, fala: acorda, levanta-te e anda. E a menina acorda, se levanta e anda. Agora as coisas complicam um pouco. Alguém que está morto pode retornar à vida? Pode? Não. A menina foi tida como morta. O filho da viúva de Naim foi tido como morto porque o esquife já era conduzido para enterro. Jairo fazia 4 dias que estava no túmulo e cheirava mal. Lázaro, falei Jairo, né? Desculpem. E se estavam mortos, Jesus não podia derrogar a lei da natureza, porque alguém estando morto, extingue-se a vida material orgânica. Os princípios vitais, que são mantenedores da vida, estão extinguidos ou extintos. Não existe mais pulsão de vida. Então,
O que de fato aconteceu? Houve o milagre de Jesus fazer retornar à vida alguém morto? Ou um outro fenômeno aconteceu? Eu diria para vocês que um outro fenômeno aconteceu. Vamos ver a explicação espírita. Que, em verdade, não é uma explicação espírita. Ela é espírita e, ao mesmo tempo, é científica. Quantas pessoas na história da humanidade foram enterradas como mortas e não estavam mortas? É inimaginável a quantidade de pessoas que foram enterradas vivas. Porque bastava em que não se ouvisse as batimentas cardíacas e que não se verificasse pulsão no corpo onde não houvesse mais manifestação de vidas. É um estado efetivo de morte, sem sinalização nenhuma de vida, e muitas pessoas foram enterradas assim. Só que eu vou dar uma explicação para hoje científica e depois nós vamos voltar à tese espírita. Hoje, a medicina logrou tantos avanços que tem alguns exames para testificar sobre a morte, como o eletroencefalograma e o eletrocardiograma. Um para verificar o coração e outro para verificar o cérebro. E nas teorias científicas, nós temos o nosso cérebro com ciclagem cerebral. É tanto que hoje fala que o nosso cérebro emite radiações beta, alfa, gama e teta. E são chamados de ciclagem cerebral. Por exemplo, uma pessoa que esteja cometendo um assalto nesse momento, que esteja extremamente agitada, se fizer um eletroencefalograma, você vai encontrar com 45, 50, 60 ciclos por segundo. Nesse momento, nós que estamos conversando aqui, calmos, tranquilos, nós estamos na faixa de 17, 18, 19, 20 ciclos por segundo. Alguém numa reunião mediúnica, baixa tensão psíquica, está com 14 ciclos por segundo, 13 ciclos por segundo. Alguém que seja habituado a fazer meditações, estado de consciência profunda, mas que tem domínio sobre a mente, está entre 4 e 7 ciclos por segundo. Um estado de harmonia, do corpo apaziguado, da mente harmoniosa, e tão somente o corpo vivendo as funções vegetais mínimas que são mantenedoras da vida. Agora, alguém que está entre 0,5 e 4 ciclos por segundo são os estados quase mortes. Por exemplo, os estados de coma. Tem vários estados de coma. O estado de sono, quando nós estamos adormecidos, sono profundo, nós estamos 1, 2, 3, 4 ciclos por segundo. Mas esses recursos avançados da medicina, com esses aparelhos modernos, testificam como está a nossa atividade cerebral. Agora, se é menos de meio ciclo por segundo, morte cerebral. 0, morte cerebral. E a mesma coisa o eletroencefalograma. Naquela época não tinham esses recursos, então muitas pessoas foram enterradas vivas. E quando Jesus, nesses 3 casos que nós estamos comentando com vocês, ele se acerca dessas criaturas em pseudo estado de morte, mas de vida vegetativa, mas ainda com atividade cerebral, ele com a dupla vista. Aquela faculdade que eu falei para vocês, mais do que esses mais modernos aparelhos da medicina do mundo, verificou
ainda há pulsão de vida, atividade cerebral, atividade do coração, ainda que de uma forma praticamente insignificante. Mas nesse momento, depois que ele aplica a ciência espiritual, decorrente da visão psíquica, da dupla vista, ele vai movimentar o arsenal, a usina de forças, os fluidos vitais, abundantes, curadores, altamente puros, e que ele certamente busca nos reservatórios infinitos da natureza, e ele faz cambiar na direção dos 3 casos que nós mencionamos para vocês, para restabelecer o retorno da vida. Aí se vocês falarem assim, nós podemos fazer isso? Tem umas pessoas que fizeram assim, gostei. Eu gostei. Por quê? Daqui a algum tempo, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ver muitos hospitais do mundo recebendo equipes espíritas de pessoas que possuem as técnicas do passe para, aplicando as energias balsâmicas curadoras, possam auxiliar no refazimento de pessoas que estejam em avançados graus de enfermidade. Vocês estão vendo os desafios que nos esperam? Quem disse aí? Bom. Desafios bons. Mas a gente tem que ter algumas atitudes que são muito ricas. E que os discípulos de Jesus fizeram naquela época depois que ele se foi. Eles se prepararam e muitos deles exercitaram a arte da cura porque eles passaram a ter sentimentos puros e de profundo amor ao próximo, de amor à natureza, de amor ao semelhante, e eles puderam desempenhar essa arte divina da cura. E o maior exemplo disso é Pedro. Logo, antes ainda que se tivesse desenhado a casa do caminho, quando ele se deslocava para o templo, na porta de Formosa, tinha um coxo de nascença. E o coxo pediu não a cura a Pedro, porque os discípulos ainda não tinham se notabilizado na arte da cura e de levar as belezas do Evangelho pelo mundo afora. E o coxo pediu foi dinheiro, recurso. Aí Pedro, olhando para ele, exultante, diz: eu não tenho ouro e nem prata, mas do que eu tenho, eu lhe dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o coxo se levantou e andou. O quanto nós podemos fazer? Isso que aconteceu com Jesus, que nós chamamos de milagres do Evangelho, e de outras proezas a conta de atitudes sobrenaturais, derrogando a lei da natureza, Jesus mostrou que nós podíamos fazer e muito mais. Eu vou aproveitar o tempo para contar mais um desses chamados milagres, e que todos vocês conhecem. E um pai que chega com um filho e apresenta ele aos discípulos de Jesus, para que o filho fosse curado. Porque Jesus estava envolvido em conversações com outro grupo de pessoas. E o filho não se cura com os discípulos. Então o pai, choroso, se aproxima de Jesus e fala assim: os teus discípulos não puderam curá-lo. O meu filho, ele se lança, ora no fogo, ora na água, com movimentos estertores. Aí Jesus, observando o pai sofrido e aquela criança que se agitava, se dirige aos discípulos dizendo assim: raça de incrédulos, homens de pouca fé, traga-me o menino. E ele determinou naquele momento
a expulsão do espírito que fazia o jovem agitar-se, e o jovem logrou instantaneamente a cura. Agora aqui é campo da doutrina espírita. Para nós é fácil, não é? Tem uma expressão que é de Allan Kardec de possessões, e nós conhecemos sobre as obsessões espíritas. O jovem estava possesso, para nós obsidiado. Todos nós sabemos muito sobre isso. Nós resolvemos bem essas questões na casa espírita? De pessoas que vêm com processos obsessivos? Quem é aqui que já tratou de obsessão? Levante a mão, por favor. Que já foi tratado. O que é obsessão? É uma influência pertinaz que o espírito mal exerce sobre o outro, desde a simples influenciação moral até a subjugação completa das faculdades orgânicas e mentais, segundo Allan Kardec no Livro dos Médiuns. Então aqui nós aprendemos todas as teorias a respeito das obsessões e formamos os nossos grupos mediúnicos para que nós possamos exercitar essa doce arte da mediunidade para minorar o sofrimento dos obsessores e dos obsediados, porque tanto um como o outro, eles são criaturas clamando silenciosamente pelo auxílio e pelo abrandamento dos seus sofrimentos. Então, o que Jesus viu? Que aquele jovem estava obsidiado. Jesus é provável que tenha visto os espíritos que estavam com ele. Nós espíritas nem precisamos de ver os espíritos. Nem por vezes precisamos de fazer consulta à espiritualidade para que nos afirme que uma criatura está sobre o guante da obsessão. Porque nós observamos nas reações, na intempestividade, na violência, dos gestos translocados, da criatura que não se comporta como ela é. E às vezes nasce a revelia do seu próprio desejo, tendo ações que a família penetra em graus superlativos de sofrimento. Então, não foi nenhum milagre, porque nós fazemos isso hoje com muita cuidado. Só que eu quero dizer de uma palavra que os espíritas têm uma dificuldade, que Jesus expulsou o espírito. Nós não usamos essa expressão na casa espírita de expulsar. Tem alguns irmãos de seitas evangélicas que eles utilizam a expressão de expulsar. Nós temos que entender como é que Jesus, qual que foi o meio que ele fez utilizar essa expressão de expulsar. Porque ele era uma criatura todo amor. Em verdade, isso que chamou de expulsão, ele determinou com a sua força moral o afastamento daquele espírito. Nós não somos revestidos da autoridade de nem expulsar e nem de determinar que um espírito se afaste. Porque o que nós aprendemos na doutrina espírita? Nós temos, nos processos obsessivos, duas vítimas. O obsidiado, que é vítima do outro, e o obsessor, que é vítima dele mesmo. Que ele comete um ato demonstrando a sua inferioridade moral, decorrente de um sentimento malévolo ou de um ressentimento de males que outro lhe tenha feito, para ele estabelecer um sentimento de vindita e de vingança. Então, para nós, tanto um como o outro são merecedores da nossa atenção de profundo afeto. E, para finalizar, eu vou relatar um fato que não é uma cura, mas que está no capítulo dos milagres do Evangelho. É das coisas mais lindas que a gente pode imaginar. E é conhecido no Evangelho como o fenômeno da transfiguração.
que Jesus, ele chamou 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Tiago e João, filhos de Zebedeu, para que pudessem orar no monte. E quando eles estavam a orar, perceberam que Jesus estava iluminado como se fosse um sol, resplandecente. E o êxtase dos 3 discípulos aumentou quando se aperceberam que de um lado de Jesus estava a figura de Moisés e de outro lado Elias. E o estado deles foi de tanta estupefação em decorrência da transfiguração de Jesus e do aparecimento de duas figuras, 2 profetas da antiguidade do povo hebreu, que eles disseram assim: Senhor, deixa que nós construamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. E quedados de joelho, depois que cessam-se aqueles fenômenos, Jesus diz para eles, aduz que eles só revelassem sobre aqueles fenômenos depois que houvesse a consumação, isto é, depois que ele retornasse para o mundo espiritual. Para mim foi das coisas mais fantásticas que aconteceu, que as pessoas chamam de milagres. Uma da transfiguração. A pessoa mudar de forma. No caso do Jesus, esplendeu-se toda a luminosidade que era característica dele no mundo espiritual. Imagina a gente contemplar uma pessoa assim, porque no mundo espiritual existem uma infinidade de espíritos adiantados, superiores, puros, que eles se exprimem com essa luminosidade que irradia-se do seu corpo espiritual. E o outro é o aparecimento desses 2 profetas. Aí na doutrina espírita nós brincamos assim: terá sido um fenômeno de materialização? Ou, se não foi materialização, os 3 discípulos, eles eram portadores da mediunidade da clarividência? De ver os espíritos? Não importa. Se foi materialização, é porque os 3 eram portadores de mediunidade de efeitos físicos e possuindo em graus fantásticos esses fluidos vitais que vêm do laboratório do mundo invisível. E esses fluidos vitais se prestaram para que aqueles espíritos pudessem estar materializados. Se não foi materialização, foi clarividência. Uma das mediunidades fantásticas, porque tem os médiuns videntes, mas os médiuns clarividentes veem mais. É quase como se fosse a dupla vista. E que muitos de nós, no transcorrer das existências futuras, teremos como qualidades mediúnicas para abrilhantar a nossa existência aqui na Terra. Então, quando eu digo sobre essas coisas, é tão somente para mostrar da exuberância que é o nosso corpo espiritual, que são os nossos fluidos que nós buscamos no laboratório do mundo invisível, e dessas faculdades anímicas, nem digo das faculdades mediúnicas, que povoam o nosso mundo para que nós possamos realizar coisas absolutamente fantásticas em prol de nós próprios e em prol da humanidade. E eu sei que já é meio-dia, mas eu falei que queria contar uma história de homens duplos, e eu quero fechar a nossa fala contando a história de um homem duplo para que a gente verifica quantos poderes, quantos fluidos são residentes em nós. Então eu não vou sair de Minas Gerais. Eurípides
na cidade de Sacramento e desencarnou pouco tempo depois do nascimento de Chico, em 1918. O Chico, ele era farmacêutico com profundos conhecimentos de homeopatia. Chico, o Eurípides, e ele possuía quase todas as faculdades mediúnicas que nós podemos imaginar. Por exemplo, às vezes ele estava dando uma aula no Colégio Sacramento e a cidade inteira ouvia, como se houvessem alto-falantes espalhados na cidade inteira. Todas as pessoas assistiam a aula. Mas o que eu quero falar para vocês é que ele estava na farmácia e chega um homem da roça, um campônio, e diz assim: seu Eurípides, a minha mulher está prenhe. A criança está por nascer. Eu vim buscar o senhor para fazer o parto. E ele deixou os afazeres, tomou o cavalo e seguiu com o homem para fazer o parto num lugarejo próximo. Quando estava ao caminho, de repente o corpo de Eurípides arqueia-se para frente. E o cavalo passa a marchar lentamente, a passos. E o homem diz assim: meu Deus, desse jeito, o senhor Eurípides não vai fazer o parto? Mas eu não posso acordar ele porque ele trabalha dia e noite. Ele deve estar muito cansado, como que eu faço? E ele pacientemente, mas desesperado, porque a criança iria nascer. Depois de algum tempo, o senhor Eurípides levanta, diz assim: eu já posso voltar. Como assim, senhor Eurípides? Para a farmácia. Não estou entendendo. Já fiz o parto da sua esposa. O quê? Já fiz o parto e nasceu uma linda criancinha. Senhor Eurípides, nada disso. Como que o senhor fez o parto se o senhor não saiu daqui? Aí ele pensou e não falou: o senhor Eurípides deve estar louco. Eu posso voltar. Não, o senhor vai lá para fazer o parto. Não é necessário, já nasceu uma criancinha linda e a sua casa está em festas. Não, senhor Eurípides, o senhor está enganado. Bem, como o senhor não acredita, eu volto de novo lá na sua casa. E quando chega lá naquele pequeno lugarejo, em festas na casa daquele homem rude do campo, e uma das pessoas sai correndo e diz assim: olha, senhor Eurípides, o senhor aqui de novo? Essa história, se fosse levada para a Igreja Católica, seria o Santo Eurípides. Sabem vocês o que aconteceu? Ele, quando arqueou o corpo, porque um pouco antes, de duas, uma coisa aconteceu. O espírito dele deslocou-se e verificou que era iminente a necessidade do parto, no que nós chamamos de desdobramento. O espírito sai do corpo. Mas pode ter acontecido também o fenômeno da dupla vista. Ele viu ao longe, sem sair, consciente, que não daria tempo de chegar antes. E a criança fatalmente nasceria e poderia ter problemas. Aí ele usa um outro recurso. O espírito sai do corpo, desloca-se com o corpo espiritual. Quando ele se desloca, o corpo entra como se fosse em estado vegetativo, um estado de coma, só com as funções vitais. Quando ele vai chegando no local, o corpo espiritual tem que assumir a forma humana, de materialidade. Poucos na Terra, foram poucos que tiveram essa disposição de natureza fluídico-espiritual, nesse corpo espiritual que é de propriedades interessantíssimas,
de condensar-se no que na doutrina espírita nós chamamos de agênere, uma aparição. E quando ele tomou a forma humana, o corpo carnal estava em estado vegetativo e o corpo espiritual condensou-se e ele pode executar o parto. E esses homens, assim, na Igreja Católica foram conhecidos como homens duplos, e na doutrina espírita nós chamamos de bicorporeidade. Vocês já imaginaram o tanto que Jesus fez isso? Quantas vezes ele executou essa bicorporeidade? Muito mais do que nós imaginamos. Eu estou imaginando muito, mas é muito mais do que eu posso imaginar. Então, por aí vocês veem que coisas fantásticas nos reservam para o futuro. É uma bênção Allan Kardec ter trabalhado nesse livro A Gênese, trazendo ao mesmo tempo a expressão da ciência espiritual e nos dando explicações sintéticas de alguns chamados milagres do Evangelho, tendo uma explicação espírita. Eu espero que isso possa ter sido útil para nós, mas eu gostaria de terminar minha fala fazendo uma reverência ao nosso professor Allan Kardec, esteja onde ele estiver, na missão que nesse momento Jesus estiver conferindo a ele. Eu, no meu nome e em nome de todos vocês, me elevo ao Criador para agradecer de um dia podermos ter recebido aqui no nosso planeta uma criatura dessa estipe, dessa envergadura espiritual, que deixou nas nossas mãos tanta riqueza para que nós pudéssemos conhecer a figura de Jesus. Que Jesus nos ampare. Obrigado, obrigado, obrigado.